Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje na 13ª semana do tempo comum, mas hoje, de maneira muito especial, a Igreja celebra São Tomé Apóstolo. Vamos conhecer um pouco desse apóstolo de Jesus. Lembremos-nos que os padres todos da nossa diocese estão em retiro nesta semana. Rezemos pelos padres, pelo clero de nossa diocese. Para falar de São Tomé Apóstolo, eu gostaria de começar com um texto de João, capítulo 20, versículos 24 a 29, para entendermos um pouco quem é este. Diz assim o texto: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Disse-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: Você acreditou porque me viu. Felizes os que não viram e acreditarão. Esse é o texto de João 20, 24 a 29. Tomé, em aramaico, significa gêmeo, e o apelido com o qual era conhecido, Dídimo, tinha o mesmo significado em grego. No entanto, não sabemos se Tomé, talvez um pescador, ou um dos primeiros discípulos a deixar tudo para seguir Jesus, tivesse um irmão. Este santo é venerado pelos católicos, ortodoxos e coptas. Seus restos mortais descansam na igreja de Ortona, a ele dedicada. Vamos entender um pouco a história de Tomé no Evangelho. Geralmente, quando se fala de São Tomé, se começa de trás para frente, depois da ressurreição. Por não estar presente na aparição de Jesus aos apóstolos, não acreditou no que lhe disseram. Porém, ninguém tem o direito de pensar que Tomé era uma pessoa tépida, ou, pior ainda, um pecador. Era apenas um homem cuja fé profunda ainda devia ser posta à dura prova da vida, que ele não escondia. Expôs suas dúvidas e fez a Jesus as perguntas que brotavam do seu coração. Por exemplo, quando Jesus voltou a Betânia, onde seu amigo Lázaro tinha falecido, os discípulos ficaram com medo, porque na Judéia o clima não era nada favorável. Ali, Tomé demonstrou não ter medo de nada, a ponto de dizer: Vamos morrer com ele. Durante a última ceia também, quando Cristo disse que ia preparar um lugar para todos na casa do Pai, Tomé ficou desorientado. Por isso perguntou ao Senhor para onde ia e qual seria o caminho para se chegar lá. Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim chegamos ao famoso episódio da incredulidade de Tomé. Toda a comunidade dos apóstolos estava abalada pela morte de Jesus e pelas violências que padeceu. Porém, ao ressuscitar, Jesus apareceu imediatamente aos seus discípulos para tranquilizá-los. Tomé não estava lá naquele momento e por isso não acreditou no que diziam, talvez por causa da sua teimosia inata ou por sentir de estar ausente. Quis tocar as feridas dos cravos em suas mãos e em seu peito. Afinal, ele era um homem como todos. Por isso, Jesus o satisfez.
ao voltar 8 dias depois. Assim Tomé acreditou imediatamente, a ponto de confessar: meu Senhor e meu Deus, como ninguém jamais havia feito. Por fim, Jesus fez uma promessa que servia para toda a humanidade até o fim dos tempos: felizes dos que acreditarão sem ter visto. Sabemos que Tomé era muito instruído, mas certamente compensava esta lacuna pelo imenso amor que sentia por Jesus. Tomé não era muito instruído, e esse amor que sentia por Jesus compensava essa lacuna. Segundo a tradição, o apóstolo recebeu a missão de evangelizar a Síria e depois a cidade de Edessa, da qual partiu para fundar a primeira comunidade cristã na Babilônia, Mesopotâmia, onde permaneceu 7 anos. Dali, embarcou para a Índia, de Musíris, onde já havia comunidade judaica promissora, que se tornou cristã. Rapidamente atravessou todo o país até chegar à China, sempre e somente por amor ao Evangelho. Ao voltar à Índia, foi martirizado, transpassado por uma lança na atual Chennai, em 3 de julho do ano de 72. Queridos irmãos e irmãs, celebrar São Tomé é celebrar a vida dos primeiros apóstolos de Jesus, daqueles discípulos todos, 72, dos quais foram tirados 12 para estarem mais próximos de Jesus. E São Tomé, apóstolo, era um deles. Foi martirizado como todos os outros apóstolos, com exceção de João, que morreu já sendo bem velho, mas não sem sofrer torturas, privações, prisões. Todos os outros foram martirizados. Uns pregados na cruz, Pedro de cabeça para baixo, outro foi apedrejado e Tomé também foi martirizado, transpassado por uma lança. Que o exemplo dos apóstolos, desse grupo dos 12, possa ajudar a igreja a encontrar a coragem necessária nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, para continuar testemunhando Jesus, como Tomé fez. Que o exemplo dos apóstolos nos ajude a cada um de nós, que somos cristãos, que somos batizados, a dar testemunho de Cristo, a não cairmos na tentação da preguiça, na tentação do medo, na tentação de ficar voltados para nós mesmos e muito menos de ficarmos esperando pelos outros. Cada um de nós que somos batizados temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, como fizeram os apóstolos. Nós somos os apóstolos, as apóstolas de hoje. Deus continua contando conosco para que a sua palavra seja conhecida, para que Ele seja amado, para que Ele seja seguido, para que Ele seja servido, especialmente naqueles que mais precisam. Então, ser cristão é ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo é fazer aquilo que Ele nos propôs, aquilo que Ele nos ensinou. Que o exemplo de São Tomé e de todos os santos apóstolos nos ajudem e nos dê força e motivação para exercermos a nossa missão neste mundo, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. São Tomé apóstolo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tomé, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.